Gente, é um prazer receber vocês aqui como Las Dermas, né? Lili, Mariana. Camila não está aqui, né? Acabou de ganhar neném. E imagina a satisfação que ela deve estar, né? A gente tem uma menina também, e que é uma delícia, um universo gostoso. Apesar que agora nós estamos entrando no universo completamente masculino. Mari tem as duas versões também. E Lili, só homens. Lili tá assim, plena, né? Todo mundo por conta da Lili, né? Que ainda bom. A única do lar. Olha, ainda, pode ser que vai que vem uma menina, né? Vamos deixar aí pra ver. Pra ainda. ver. Mas a gente também agradece o convite, né? É um prazer, uma honra, né, Lili, participar desse projeto de vocês. Ai, que legal. Tá muito gostoso mesmo, assuntos maravilhosos, né? O nosso objetivo é a gente conversar de coisas que tangem, né? Arquitetura, dermatologia, essa questão do cuidado, a questão da estética. E eu queria começar perguntando para vocês como surgiu, assim, Las Dermas. Eu sempre tive muita referência da minha família de... Eu não posso nem falar que eu fico emocionada. Não. De ter projetos sociais, de ajudar as pessoas. Só que o meu pai... Olha, Não, mas não. eu choro. O meu pai, ele sempre foi muito discreto. Ele nunca gostou de falar pra ninguém. Ele sempre foi na dele. Tudo que ele fazia, às vezes nem a gente ficava sabendo. Então, todos os projetos sociais que eu sempre fiz, eu nunca falei pra ninguém, porque foi o que eu aprendi, né? E aí, falar de pai dói, né? Dói, É porque, E aí, o que acontece? Com relação à internet, a gente foi abrindo a cabeça, porque a gente percebe que outras pessoas também podem envolver e ajudar. Sim. Né? Então, a gente tem que evoluir, né, também. Aí, um dia eu tive essa ideia, eu falei, gente, nossa, eu vou chamar a Lili para ver se ela anima pra gente fazer um projeto, porque o Dezembro Laranja é um projeto já existente, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e é um projeto que divulga, né, a prevenção do câncer de pele. Hoje a gente sabe que o câncer de pele ele é o mais comum de todos os cânceres. E aí eu fui e chamei a Lili, falei, Lili, vamos fazer um projeto? E aí logo a gente já pensou na Camila, porque nós somos muito parecidas. Que joia! Que bom, gente. Aí ela veio e ela falou assim, olha, eu pensei no projeto, não tinha assim nome, né? Mas pegando a referência do Dezembro Laranja, pra gente aproveitar que já é um tempo de conscientização da nossa especialidade, e aí a gente fazer isso. Então tudo foi acontecendo assim, Fluindo, natural. né, amiga? Foi fluindo o nome. Aí nós chamamos, né, o pessoal do marketing para ajudar, como seria. Aí nesse primeiro momento já surgiu o grupo de WhatsApp e ali ele colocou lá Las Dermas, mas não era o nome. Não era o nome que nós escolhemos. Ele colocou assim, olha, eu coloquei só Las Dermas aqui, só porque vocês são dermatologistas, eu coloquei Las Dermas, mas depois a gente vai fazer o brand, vamos ver sobre e desenvolver esse projeto. Então, nasceu dessa ideia de aproveitar essa oportunidade do Dezembro Laranja para aumentar a conscientização. E com esse aumento da conscientização também por 3 dermatologistas, a união de 3 dermatologistas. E aí nós duas falamos, vamos convidar a Camila, porque a gente tem assim Muita afinidade mesmo. Entendi, claro. Ai, que bom. Isso é bom, né? Quando a gente tem afinidade, a gente se abre mais, né? E aí falou assim, então vamos expandir isso, porque nós somos 3 clínicas, né? Nós estamos falando da Clínica Diniz, da Clínica Borba e da Clínica Dermacorpo. Unida ali na internet também, nós temos uma força, né? Uma força de movimento, cada um tem sua voz, cada um tem o seu posicionamento, mas as 3 unidas têm uma força muito maior. Com certeza. Essa questão. E levar isso, né, esse projeto de, além da conscientização, poder atuar de forma mesmo filantrópica também, né, para levar isso para as comunidades. Eu acho que esse contraponto mesmo, né, dessas ações sociais que eram mais discretas, né, e agora ser transformado em algo digital, eu acho que também tem a ver não só com a força, de união de força, mas também com a inspiração. Eu acho que outras pessoas também conseguem se inspirar e atuar até em outras áreas, né, porque eu acho que isso é uma potência, né, eu acho que nós temos um chamado divino mesmo, né. A palavra de Deus diz que a gente deve suportar uns aos outros. Muito tempo antes as pessoas pensavam que esse suporte é tipo de aguentar, de tolerar. Não, é suportar, de dar suporte. Eu acho que assim, nós temos muito essa questão de estar
rodeado de pessoas que a gente pode dar suporte, que a gente pode estar ali dando auxílio, né? Nós estamos envolvidos e inseridos numa sociedade que nós temos, graças a Deus, né, essa bênção, esse privilégio de termos na nossa vida conhecimento, e o conhecimento acaba que gera recursos, né, e a gente poder dividir mesmo, acho muito bonito, muito legal. E esse dar suporte, né, igual você falou, muito interessante, né, essa palavra, esse entendimento sobre isso, né, porque não é só de suportar as pessoas, mas a gente percebe na nossa prática, quanto mais a gente entrega uma para outra, assim, de suporte, mais a gente cresce, assim, profissionalmente, mais a gente se ancora, e se eu não resolvo algo, eu encaminho para Mari, porque ela resolve o que eu não resolvo, e se tem algo que ela também não resolve, então, assim, há um crescimento em conjunto, com a Camila também, até mesmo questão de produtos, às vezes, assim, uma amiga, aconteceu um procedimento que meu pedido não chegou. Não salva! Aí, não, vou pegar aqui. Então, assim, é um suporte de amizade profissional, né? E então, assim, e lidando também que as 3 clínicas, o foco é mais a dermatologia estética mesmo. As 3 clínicas têm esse foco, então, assim, tem essa parte que muitos podiam pensar. Só que, assim, a dermatologia, ela não combina com modismo, né, Lili? A gente sempre fala isso. Então, a dermatologia, ela tá atrelada à responsabilidade, à ciência, né, a entregar a saúde. Então, a gente, por mais que o nosso foco é a cosmetologia, é a estética, né, a medicina estética, a gente jamais pode deixar de lado o nosso lado de sermos médicas, né, de saúde, olhar, né, inicialmente a saúde, independente de modismo, né? Então, a gente sempre tem que pensar nessas questões, a né? A visão, assim, de olhar para o paciente só da parte estética, apesar que hoje, né, a minha principal atuação é na estética, da Mari também, da Camila também. Mas, quando a gente está de frente do paciente, se tiver uma lesão ali, a gente sabe diagnosticar, a gente sabe resolver, né? Então, mesmo não sendo a prática, levar isso, né, que nós temos, né, de diagnóstico, de olhar a saúde da pele também, entendeu? Então, foi isso. E o bacana do nosso projeto é que a gente consegue levar a dermatologia para pessoas que não têm acesso a essa especialidade, né? Então... Isso é muito legal, gente. Quando a gente viu, né, minha amor, a gente falou, nossa, que ideia legal. Eu achei muito legal. E eu vejo o quanto que isso tem uma relevância, porque quando você atinge pessoas que às vezes não têm a informação, aí tem um mês, né, dezembro laranja, mas isso eu percebo que vocês têm outras ações também, ali pulverizadas durante o ano. E eu acho muito bonito, a gente acompanha e a gente vê o cuidado com o ser humano, independente se ele tem um recurso ali atrás ou não. E isso é muito legal. Eu acho que isso é a vocação da medicina também, né? Isso é muito Isso mostra o amor mesmo, né? E pra gente não custa nada, né, amiga? Nada, assim. É um prazer enorme, né? É muito mais, assim, a gente sabe, né, que também na palavra diz, o que dá, ele é muito mais feliz do que recebe. Então, o privilégio do poder dar, a gente vê na prática que a satisfação é muito maior da gente que está fazendo, né? A gente esteve atendendo uma comunidade, né, só mulheres ali foram uma ação, foram 70 mulheres, alegria, assim, né, que elas ficavam, assim, daquele movimento e tudo, então, assim, a gente fica muito mais impactado, né? O coração da gente enche de alegria, né? Eu falo, meu Deus, eu agradeço tanto a Deus por me guiar, né, por nos guiar pra dermatologia, porque eu juro, eu sento todos os dias e falo, meu Deus, obrigada. Eu também tenho essa mesma sensação. Eu imagino, a gente sente, João. Porque, assim, eu amo o que eu faço. E eu brinco que se eu não... É claro que é business, é claro que é negócio, eu tenho uma família e eu tenho... Não só minha família, mas o meu negócio, ele sustenta muitas pessoas, não só diretamente, mas o nosso escritório, ele tem uma... Relevância nacional. Uma relevância nacional. A gente movimenta muitas indústrias através do nosso trabalho. Mas eu vejo, assim, que se não fosse por isso, eu faria de graça. Porque realmente eu amo muito o que eu faço. E tem esse olhar de tocar a vida do outro, né? De trazer para o outro mais qualidade de vida. E eu vejo que a gente também tem coisas em comuns, né? Questão que você estava falando de dermatologia, questão da saúde. Claro que eu faço esse paralelo ao que é o funcional da arquitetura, né? Não adianta uma mesa que tem altura não ergonômica, uma cadeira, uma poltrona que não está dentro da ergonomia, do conforto ali térmico, do conforto acústico do espaço. Da iluminação, conforto lumínico. E aí, depois a gente vê um resultado bonito, mas na verdade ele não foi bonito só porque a gente pensou na estética do ambiente.
quando eu falo só, como se fosse menos importante, não é menos importante, mas na verdade é o resultado de tudo aquilo que a gente olhou. Né? De uma técnica, de estudo, né? De tudo, né? Então, assim, eu vejo que tem esse paralelo, né? Muito próximo, né? Mas a gente percebe isso de vocês. Ai, que bom, a gente fica feliz. E eu tenho muita essa felicidade mesmo de estar assim, à mesa conversando com pessoas que são nossos clientes, que estão dentro aqui de coisas que não são comuns, né? Eu também queria agora fazer uma provocação sobre essa questão que a gente falou aqui um pouquinho, mas essa coisa dessa concorrência, são clínicas diferentes, mas que não são concorrentes, são parceiras. E como é que vocês veem isso, né? Assim, claro que vocês juntaram aí, vocês têm afinidade, vocês disseram a respeito disso, mas como é que funcionaria, assim, a parte da medicina? Eu vejo a medicina como uma área muito coesa, assim, os profissionais são muito ali apoiadores uns dos outros, até porque é uma profissão que a gente percebe que tem muitas especialidades, e aí cada colega se delega ali, tem seu nicho. E como é que funciona, assim? É verdade isso mesmo? Assim, eu não tô querendo polemizar, mas existe isso, assim, vocês percebem que isso também acontece de outras formas? Assim, eu vou dar minha visão, porque nessa parte a gente nunca conversou entre nós, assim, eu, Mari e Camila, nunca conversamos sobre isso, mas a minha visão sobre isso é que nós somos concorrentes, sim, entendeu? Porque concorrente é a pessoa que trabalha com a mesma coisa que você. Então, quando eu falo de negócio, né, a gente tá falando de business, há uma concorrência, né, as clínicas são concorrentes, mas a nossa afinidade de forma pessoal, nosso respeito entre nós como profissionais nos faz parceiras com uma visão diferente, porque a gente pode estar diante de uma mesma situação, que muda é a visão que você tem para a situação. Eu posso ver como uma concorrente e sentir algo negativo, eu posso ver, minha concorrente sim, mas eleva o nível do que a gente entrega. Então eu não vejo com os olhos ruins, eu vejo assim, que o paciente ele tem possibilidade de estar em ambos os lugares recebendo o melhor, né? E tem muita afinidade. Então, assim, tem pessoas que se conectam mais com o meu jeito. Sim. E pelo mesmo motivo que aquela pessoa se conecta a mim, outro não vai gostar de mim. Entendeu? E a Mari, ela tem um jeito único dela. Então, tem paciente que se conecta com o jeito dela, entendeu? Mas a gente tem pacientes comum também, que vai na Lili, que vai na Camila, que vai... sim. Paciente das três isso e tá tudo bem. Então, não também tem uma coisa que a gente conversa. Nós não somos ciumentas de paciente, assim, sabe? Eu acho assim, até assim, eu não gosto de constranger as pessoas, porque quando a gente conversa disso, fala assim, as pacientes às vezes acham, se a Lili souber que eu fui na Mari, é como se aquilo fosse gerar um desconforto. As pessoas têm isso, sabe? Igual assim, no seu meio, se ela fez algo com outro arquiteto, ela vai se sentir um pouco desconfortável, se ele souber que eu fiz. Você tá entendendo? Isso é uma coisa de um sentimento que os pacientes têm. Mas tem coisas que a gente faz diferente, que tem num lugar e não tem no outro. Então, às vezes elas fazem alguma coisa comigo e faz outra coisa lá na Mari, faz outra na Camila. E assim, por mais que a gente tenha experiência, a gente tenha a mesma especialidade, domina a técnica, domina a anatomia, mas o refinamento estético é individual, cada uma tem o seu. É verdade. Aquele refinamento é a mesma coisa da arquitetura. A gente pode estar com o mesmo produto em mãos, só que o resultado é diferente. É igual a arquitetura. Você pode usar o mesmo material, tudo. Porque assim, eu recebo muitos clientes que às vezes fizeram projeto arquitetônico com outro arquiteto e que se identifica com a nossa arquitetura de interiores, por exemplo. Nunca tive problema com isso. Eu passo a mão no telefone, eu elogio o projeto arquitetônico do colega. Às vezes eu peço ao colega que compartilhe comigo aquilo que foi feito, né? Por que ele chegou naquele resultado. E ali a gente segue aquela linha do colega. Eu tenho feito agora muitas reformas em condomínios, que foram feitos projetos de outros colegas, outros arquitetos desenvolveram. E quando eu vou fazer a parte de interior daquele condomínio, a primeira coisa que eu faço é seguir a linha que o meu colega estava. Claro que tem um perfume do João Daniel, tem um olhar do João Daniel, mas eu não quero ali deixar a minha marca registrada. Eu quero o melhor para aquele condomínio. Imagino que vocês também é a mesma coisa. Sim. Nossa, esse botox é só desse jeito aqui, porque tem a cara do fulano. Não, é o que é melhor pro rosto, melhor pra harmonizar melhor. Tem uma coisa assim que nós também temos muito de conduta entre nós, assim, é que a gente não aceita muito, assim, quando o paciente chega falando mal. Sim.
entendeu? Porque acontece. Às vezes, porque eu fui, e aí aconteceu isso e tal, eu não gostei. Então a gente, assim, independente se é entre nós ou outra, a gente sempre fala que a gente não fomenta isso, entendeu? Porque a gente coloca a mão, né? E às vezes a pessoa que realizou, ela teria a oportunidade de corrigir se ela soubesse. Com certeza. Entendeu? Porque às vezes a pessoa faz algo em um, mas vai reclamar no outro. Se ela desse a oportunidade pro próprio, né? Porque a gente está lidando com o corpo humano, com coisa que não é certa, né? E que nós temos a humildade de saber que nós não estamos livres, né? Porque nós estamos lidando com o corpo humano. Então, assim, tem esses detalhes também, né? Então, assim, às vezes olha, aconteceu e a gente conversa, a gente troca, né, as informações. Isso é uma parceria, um coleguismo mesmo. E não é só entre eu, a Camila e a Lili. Eu acho que todos os dermatologistas aqui de Valadares têm um grupo dos dermatos e todos bem tranquilo. Eu vejo, gente, você sempre se reunindo, né? Tem algum laboratório vindo. Teve uma época, acho que foi, não sei se foi antes da pandemia, a pandemia deu uma atrapalhada, que a gente fazia uma reunião por mês, por né? Por mês, reunião científica. Uma reunião científica por mês, é claro que não consegue todos, mas ali é uma grande parte, né? Ia e estava presente, mas tem um grupo de WhatsApp no qual a gente sempre, quando tem um colega novo, aí chegou um dermatologista, a gente acrescenta no grupo, então apoia, a gente tem ali, apoia. entendeu? É uma coisa que eu vim de Vitória, né? Vitória do Espírito Santo, eu não vi isso lá. Lá não era assim. Lá tinha uma relação bem diferente, uma relação que eu percebia mais de rivalidade mesmo, Mas a maioria dos lugares são assim. Ipatinga, tem umas amigas não são. Ah, tá. Porque eu vi isso muito diferente aqui. E o que eu percebo? Que pode ter um ou outro ali que não concorda, mas quando o todo faz a ação, ele vê que o comportamento dele está tão desalinhado que ou ele se alinha, né? Porque somos sentimentos humanos, né? A gente lida com sentimentos, lida às vezes com os nossos sentimentos de aceitar algumas coisas. Então, às vezes vem os sentimentozinhos, às vezes pode vir de uma coisa ou outra não positivo, mas se a gente a maior tração da energia ali dentro é sobre coleguismo, é sobre tem paciente para todo mundo, né? A gente segue um fluxo, assim, na dermatologia de Valadares, que eu acho bem diferencial. Bem diferencial. Eu acho que planejamento de negócio mesmo, ele tem que partir do coletivo também. Porque quando os valadarenses entenderem que nós temos uma excelente área da dermatologia, que aí eu posso escolher por afinidade, não por qualidade demais, ou aquela coisa assim, é muito bom. É o que eu espero da arquitetura também, sabe? Eu acho que nós temos uma excelente arquitetura. Eu vejo, assim, no nosso caso, por exemplo, nós levamos a arquitetura valadarense, assim, não a arquitetura valadarense, mas um escritório para a Casa Cor Minas e para a Casa Cor São Paulo. Então, assim, a Casa Cor é o Oscar da arquitetura. Então, a gente não só tivemos uma relevância regional, uma relevância no estado, mas enquanto nacional, porque a Casa Cor São Paulo é a mostra mais importante de arquitetura do mundo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fico vendo que isso poderia, né? A gente tem sim qualidade, às vezes a gente não precisa buscar em outros lugares, a gente tem realmente qualidade aqui dentro, né? Pertinho da gente. Pertinho da gente, né, amor? Como que é a sensação que as mulheres, vocês são os desejos de todas as mulheres, né? Todas as mulheres falam assim, meu Deus, eu chegar lá, elas vão me transformar. Não só mulheres, como homens também, vão né? me deixar mais belas. De lidar, né, com a expectativa da cliente. Porque às vezes ela chega com a expectativa, às vezes ela chega assim, nossa, eu quero ficar igual fulano. E cada um tem, né, seus traços, né, cada um tem a performance certinha do seu rosto. Como que é essa... Como vocês lidam com isso? Bom, Isabela, na minha prática, assim, clínica diária, eu consigo manter um alinhamento de expectativa muito tranquilo com as minhas pacientes. Principalmente porque as pacientes, elas, igual a Lili comentou, elas procuram o médico que tem o mesmo perfil, né? Que tem aquela afinidade. E eu sempre busco aquela dermatologia com consciência, e consciência, né?
Então eu sempre oriento com relação à evolução do processo de rejuvenescimento como um todo. Eu não sou de fazer muitos procedimentos voltado pro exagero, né? Sim, sim. Então, assim, normalmente as minhas pacientes, a minha experiência, né? Acredito que a da Lili e da Camila também. Eu não tenho tanto problema com isso, não tenho. Ai, que bom. Não tenho, eu consigo alinhar muito essa expectativa. Na minha prática, eu vejo assim, essa questão, ali às vezes tem um paciente que tem aquela expectativa e por isso que eu falo que o corpo humano é surpreendente. Com a experiência, a gente já sabe um pouco do que vai entregar ao analisar o rosto ou o corpo, né, antes. Eu lido muito com a parte do preenchimento glúteo. É uma coisa que eu faço há alguns anos. E a crescente da experiência, eu já consigo olhar e já consigo visualizar o resultado. Igual eu acho que você também consegue ter essa visão de olhar para um local e já visualizar ele pronto. Total. Então, eu tenho esse olhar. Então, às vezes me surpreendo positivamente. Quando eu começo a performar, eu vejo a performance indo para um lado muito melhor do que eu achei. Eu falo, ó, tá me surpreendendo muito positivamente. E às vezes uso menos produto do que eu calculei no início. Agora, o oposto também acontece. De eu começar a performar e não ter a resposta do corpo que eu esperava previamente e não conseguir entregar o que eu achava que ia entregar. Então, assim, esse alinhamento é algo muito importante, mas também eu deixo claro que nem tudo eu tenho a previsão do como vai ficar. Porque eu posso me surpreender nesse caminho, né, do começar. Positivo como pro negativo. Tanto pro positivo como pro negativo. E às vezes dá uma frustrada, mas me dá também profissionalmente. Sim, mexe com a gente, né? A gente planeja. Então, profissionalmente, quando algo não sai como planejado, a gente também fica assim, poxa, achei que ia ficar assim, tal. Então eu alinho, falo, olha, vamos esperar um pouquinho, aí nós vamos para uma segunda etapa, um segundo momento. Mas quando você alinha essa expectativa no início e tem uma relação médico-paciente, claro, ela já fica mais tranquila. Esse processo evolutivo, ele flui. Ele não vira um sofrimento, uma queixa. Ele vira um processo, né, amiga? Só vira quando não teve esse alinhamento e teve uma expectativa, às vezes, irreal. Ficou com aquela expectativa de algo que não ia alcançar. Focou no resultado de outra pessoa que conheceu, mas a outra pessoa tem outro corpo, tem outras características, outra idade. Anatomia. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Outra anatomia, Às vezes eu percebo assim, a pessoa que tem um formato de rosto oval, e ela traz uma referência pra vocês de uma pessoa que já tem um rosto quadrado, e assim, a proporção do rosto é diferente. Tipo assim, eu quero ser Angelina Jolie. Então eu quero ser alguma referência para pessoa estética, mas que tem totalmente assim, tipo, não tem proporção para aquilo. Os lábios é algo que eu sempre trago como referência e exemplo, porque as mulheres temem muito. Por quê? Porque veem o exagero, vê às vezes, porque existe vários produtos. É ácido hialurônico, mas dentro do ácido hialurônico a gente tem vários tipos de ácido hialurônico, com reologias diferentes, características reológicas do produto que entrega resultado diferente. Então, se eu escolho um produto para atuar no mesmo local, e às vezes o outro profissional escolhe um outro, o resultado vai ser diferente pela anatomia, mas também pelo produto escolhido. Então, tem três coisas. Tem a técnica do profissional, tem o produto escolhido para performance desse profissional e tem a anatomia do paciente. Então, às vezes, a pessoa ela quer o lábio que ela pode chegar a ter, se ela entender que há uma construção para acontecer, e não ela querer atingir ali naquele primeiro momento. Se ela tem um lábio muito fininho e tal. Fala, olha, por quê? Se a gente coloca, às vezes, muito produto de uma vez, não vai ficar, porque às vezes a gente quer pegar São Paulo e colocar dentro de Valadares. Isso. E aí, o que vai acontecer? O produto pode migrar, pode ir para outro lugar, ou o exagero acontecer, não performar bem na beleza e ficar estranho. Mas quando você explica para o paciente assim, ele já entende. Normalmente entende. Quando não entende, é porque a visão, a linha estética do paciente não combina com a do profissional. E aí ele não fica ali também. Verdade. Porque ele vai falar assim, não, eu tô querendo assim, ela não quer assim, ela vai buscar alguém que entrega assim, né? Aí, o que eu percebo, assim, nos últimos tempos, é que as pessoas têm pavor de ácido hialurônico.
Quando a gente sugere, por exemplo, 7 ml de ácido hialurônico, as pacientes não aceitam. Porque por conta dessas questões dos exageros. E aí, com o passar do tempo, as pacientes vão confiando, né, Lili, na nossa conduta, no acompanhamento clínico como um todo, e elas começam a fazer. E a partir do momento que a gente faz 7, 10, 11 ml de preenchimento e a paciente percebe que não teve nenhuma alteração, ou se tiver alguma alteração, é muito sutil. Teve um rejuvenescimento. Teve um rejuvenescimento, não uma transformação. Aí ela fica mais confiante. Porque o ácido hialurônico é um excelente produto, um excelente aliado, né, Lili, pra gente, assim, como um todo. Mas ele de fato transforma, sim. Transforma. Então, dependendo de como for feito. Dependendo da reologia do produto, onde a gente coloca. E às vezes, né, devido realmente ao que aconteceu, do exagero e da transformação facial, e que muitos profissionais iam para essa linha de transformando, né? Tem muito isso, transformando facial. E é aquilo, é a visão mesmo. Eu falo, tem coisa na estética que de fato precisa ser construído. Nem tudo é tipo... esses dias mesmo eu fiz um conteúdo assim na internet, porque nem sempre, e usei até a pessoa que trabalha comigo, que de fato eu fiz uma transformação no rosto dela. Por quê? Porque ela não tinha. Então não é sobre assim, realçar o que você já tem. É muito lindo isso, mas e se a pessoa não tem? Você vai realçar se ela não tem? Não, você vai construir. Se ela não tinha projeção de mento e você está projetando o mento dela, você está entregando o que ela não tinha. Agora, se ela já tinha a boca bonita e com o envelhecimento ela perdeu, aí você vai devolver, você vai rejuvenescer. Então, às vezes é construção e às vezes é devolver e rejuvenescer. Então, tudo depende, né? Mas a gente estava conversando, que a gente quis trazer, sobre aquela questão da experiência daquilo que vocês veem, né? Na arquitetura, por exemplo, acontece muito disso, de pessoas que às vezes não têm experiência, às vezes um arquiteto recém-formado, eu não estou falando mal até porque eu já fui um arquiteto recém-formado, mas não só de tempo de formação, mas também, às vezes, do afoito ali, de querer fazer tudo em uma obra só. Então, às vezes, vocês podem encontrar aí na caminhada de vocês alguém que passou por alguém que quis fazer tudo de uma forma só, de um jeito só, colocar toda aquela expertise ali, que aprendeu às vezes muito rápido, tá querendo fazer acontecer. E como que essa questão da experiência fala, né? Onde que a experiência está nesse lugar na parte da dermatologia? A gente está falando sobre a questão assim da maturidade, né, profissional que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, e também respeitando, né, igual na arquitetura, cada local, você chega ali, você tem uma visão ali daquele todo, e aí com a sua experiência, você vai ter propostas diferentes às vezes, né, e a questão do querer fazer tudo de uma vez, às vezes pode gerar um resultado, às vezes não tão estético, ou até assustar o paciente, e as pessoas que vêm também tomar aquele choque, né, de ter uma transformação tão intensa assim. Então a gente percebe, né, que essa questão da experiência ao longo do tempo vai trazendo essa maturidade de conseguir estar colocando para o paciente, às vezes é um rejuvenescimento, igual eu falo, dentro da estética, né, a gente trabalha às vezes embelezamento, porque a gente também trata pacientes muito jovens, então nem tudo é sobre rejuvenescimento. Às vezes é um embelezamento mesmo, a paciente é super jovem, ela não está querendo rejuvenescer, ela está querendo se embelezar. Às vezes entregar o que ela não tenha, mas muitas vezes também é o rejuvenescer, trazer um rejuvenescimento para aquela paciente. Então, eu acredito que essa curva, né, do aprendizado, da experiência, vai trazendo isso pra gente. Que joia. E tem a questão também que a gente não pode esquecer, é a segurança. Né? A maturidade, ela traz muita segurança e a gente tem que priorizar isso para o paciente, porque tem as nuances, né, anatômicas, né, da anatomia como um todo, e além de entregar um resultado com maior responsabilidade, a resolver, né? Isso é muito importante, né, que a gente percebe na prática, é o resolver, né, também se algo não sair como esperado, porque é aquilo, né, a gente está ali com a mão no paciente, assim como cirurgiões nós, né, também na parte da dermatologia, o fazer.
Então, se alguma intercorrência vier a acontecer, saber agir rapidamente, identificar, porque mais importante também que agir é identificar. Porque a gente repara que às vezes o tempo da identificação muda o diagnóstico do paciente. Às vezes, isso aqui é só um hematoma, não, é uma obstrução. Então, identificar o que é um hematoma, o que é uma obstrução e ter uma atitude rápida, isso também vai fazer a diferença, né, para o paciente. Na arquitetura existem reformas que às vezes precisam de demolições. Acontece com vocês de ter que demolir, de retirar um preenchimento, de retirar, às vezes, algumas próteses que às vezes podem acontecer. A gente já viu, assim, casos de pessoas fazendo a dermatologia, até questão de colocar algumas próteses, algumas coisas. Acontece? Acontece com muita frequência. Principalmente remoção de ácido hialurônico, queimadura com tecnologia, a gente tem muito, pega muito. Mas é basicamente isso, né? São procedimentos que a gente percebe que é por falta de experiência mesmo. Vocês médicas, casadas com médicos, né? Como é que é essa interface, assim? Vocês trabalham juntos, né? Inclusive, as duas clínicas têm os dois. Mas existe, assim, algo que um corre pro outro, ou pede auxílio, ajuda, ou vocês também sentem uma certa cobrança? Não aquela cobrança direta, mas aquela responsabilidade, poxa, eu tenho alguém ali dentro da minha casa que sabe a respeito do meu trabalho também. Facilita o cotidiano também de entender a vocação do outro. Me conta um pouquinho. Conta aí, Mari. Nossa, eu e o Matheus é a chave e a fechadura. A gente dá muito certo, gente, para trabalhar, então, muito, muito mesmo. A dermatologia e a cirurgia plástica, ela tem uma relação direta, né? Então, eu e o Matheus, a gente trabalha juntos o tempo todo. Ele me chama para eu avaliar os pacientes dele, eu avalio os pacientes, ele também avalia os meus pacientes. Eu entro também em cirurgias para fazer os procedimentos estéticos com ele, né? A gente faz essa junção. Lá no consultório também a gente entra juntos, né? Então a gente faz biópsia juntos, cirurgia, procedimentos. Então, assim, a gente dá muito certo. Tanto na parte administrativa, que a gente consegue separar a função de cada um, e foi de forma natural, assim, não foi nada programado, foi fluindo conforme a característica de cada um, mas na prática, assim, diária do consultório, da clínica, a gente dá muito bem mesmo. Até nisso, a gente é bem parecida nisso, e eu percebo, assim, que eu sempre achei também que a união perfeita da medicina, na minha visão, até um tempinho atrás, era a dermatologia com a cirurgia plástica. Eu falava, gente, o casamento perfeito da medicina, porque se complementam muito, um precisa do outro o tempo todo, sabe? Na hora que a gente tá ali com aquela paciente dos olhos, que a gente já não consegue mais resolver com os procedimentos, a gente indica, né, a blefaroplastia, e aí faz complementando. Chega um determinado momento. Então, aí, há um tempo atrás, e nessa parte, assim, eu e o Alan, a gente sempre se deu muito bem, tudo, mas ele, na área, assim, da endocrinologia, mais tratando doenças mesmo, né, e eu sempre querendo puxar ele. Você sabe, né? Aí foi mulher, né, com jeitinho, né, eu falo assim. A gente consegue. É igual ele fala, né, de tanto bater, né, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fure. Neste ano, eu alcancei. Então, assim, a gente já sempre muito parceiros dentro da clínica, a gente se complementa muito no perfil comportamental. Eu sou mais da liderança mesmo, pelo perfil do Alan, né, da questão, assim, de não gostar de foge de conflito. Ele tem um perfil mais de foge de conflito e eu já lido melhor com isso. Então, assim, na área administrativa ali, acaba que aconteceu igual a Mari, não foi algo, olha, você aqui, não, foi acontecendo de acordo com os perfis de comportamento, e a gente foi identificando aqui, você nessa área aqui, nessa potência, nessa área aqui, você desempenha melhor suas habilidades, sem ser tão, né, sofrido, digamos assim, e para mim é mais leve, e aí foi encaixando. Mas nesse ano foi uma virada muito interessante da nossa trajetória médicas junto com o Instituto Dermacorpo. Passamos por várias viradas na Dermacorpo, assim, exponenciais de crescimento profissional.
E hoje a gente praticamente atua junto dentro da medicina, né? E virou uma dupla, assim, muito poderosa, na qual ele começou, de fato, a tratar mesmo emagrecimento, performance, porque eu sou apaixonada com isso, eu vivo isso. Alta performance de treino, de entregar o que eu vivo. Então, assim, ter ele junto comigo nisso, vivenciando isso também, a gente vai até fazer um curso juntos em São Paulo. Então, a gente começou a ir juntos estudar, porque a gente está estudando as mesmas coisas. Então, a gente está estudando sobre emagrecimento, sobre alta performance, sobre como levar essa qualidade de vida mesmo, sabe, para os pacientes, junto com a estética. E toda pessoa que está passando por emagrecimento vai precisar da dermato. É verdade. E toda pessoa que quer emagrecer vai precisar do endócrino. Então, agora eu falei assim, Alain, mudei Agora meu deu conceito. Mas aqui, mudei. agora vamos, nosso Lili, agora casamento ficou do vamos poder. devolver a pergunta? Vamos devolver a pergunta. Mas você sabe que a gente deu certo também, né, amor? Na verdade, a gente, assim que a Isabela casou comigo, né, ela trabalhava no banco, gerente do banco, e a gente tinha áreas completamente diferentes, né? Só que aí depois veio a Luísa, depois de 2 anos, a Isabela quis voltar pro mercado de trabalho, a gente entendeu assim, não, vem tomar conta do que é seu. Porque a gente nunca, assim, desde o nosso namoro, a partir do momento que a gente decidiu que a gente ia caminhar junto na vida, a gente nunca teve assim o que é de um e o que é de outro. Não, é tudo nosso. E no nosso noivado, a gente já juntou finanças. Então, tudo que foi feito a partir disso aí era nosso. Então, às vezes eu tinha coisas do escritório que o recurso não vinha do escritório, que às vezes vinha do recurso dela. E o contrário também, às vezes eu tinha dias de pagamento dela, que ela tinha que fazer pagamentos e que não coincidia com o pagamento dela, coincidia com o pagamento do escritório e a gente fazia aquilo. A gente sempre entendeu que era nosso. Então a gente não teve dificuldade nenhuma, após casados, da gente ter o que é nosso. Mas aí depois a Isabela veio pro escritório, a gente teve certos conflitos no melhor sentido da palavra, porque a gente nunca teve assim, briga. Não. É aquela discussão no melhor sentido da palavra. De virar um escritório De virar o jogo, porque a Isabela veio com um olhar muito empresarial. mesmo. Ela trabalhava num banco nacional, essas coisas, então ela tinha muita questão do processo. E o meu caso, muito artesanal, muito artista. A gente teve que entender universos Complementando, diferentes. isso é Isso. complementar. É bom Mas a quando gente entendeu o nosso complementar. lugar de potência. Só que nós temos o mesmo perfil comportamental. Então nós somos 2 dominantes. Então, assim, aí eu tenho uma influência, a Isabela não. Então Eu acho que 2 fiquei dominantes têm aonde... que saber muito respeitar. 2 dominantes é Total. assim, viver 2 dominantes, né? Exatamente. Porque lá em casa, né, viver 2 dominantes, ou a questão do respeito, assim, tem que aprender muito sobre isso, porque o dominante, ele às vezes é muito... Ele quer resolver, ele quer proativo Mas demais, nós temos ele muita quer pegar e admiração dominar. pelo outro, sabe É. assim? Então o que a gente fez? A gente, naturalmente, depois que a gente foi aprender de perfil comportamental, foi a gente depois. fez de uma forma muito natural. Depois que a gente foi entender que a gente fez certo, teoricamente. Cada um foi para sua área. Então toda a parte administrativa, comercial, Isabela que cuida. Claro que a gente tem uma equipe mas que está submetida a Isabela. E eu cuido do atendimento ao cliente, que eu amo estar em contato com o meu cliente, de entender meu cliente, o atendimento a ele, e claro, a E a parte criação. criativa que vai atendê-lo, e lido com a minha equipe de arquitetos, e ela com a equipe administrativa. Lógico que são áreas que tangem, a gente atravessa, tem hora que eu vou apresentar alguma coisa pra Isabela, o que você acha? Porque eu amo ouvir o leigo da arquitetura também, porque eu não tô fazendo para um outro arquiteto, eu tô fazendo para alguém, para o mercado. Principalmente o escritório que atua muito com empreendimentos imobiliários, eu adoro ouvir o outro, sabe? Porque ali eu não tenho um cliente definido, eu tenho um mercado. E então assim, mas eu admiro muito a Isabela, como a Isabela conduz as coisas. E eu acho que o maior valor a gente também vai dando, assim, eu sempre dei valor ao trabalho da Isabela no escritório, mas a gente vai percebendo às vezes com algumas circunstâncias pontuais. A gente teve uma gravidez muito difícil do Samuel, que foi a Isabela precisou fazer repouso. E ali eu entendi, assim, como que dá conta. Porque, assim, querendo ou não, eu tive que cuidar um pouco da casa, né, de coisas que eu precisei de ajuda, porque, assim, pai, faz um supermercado pra mim. Porque eu não sabia, eu não conhecia, eu não sei escolher uma fruta. E que a Isabela cuida, e como que ela cuidava do escritório, da família, da casa, disso, daquilo outro, planejamento de viagens, uma organização toda do escritório. E eu tive que entrar também na parte administrativa. Eu falei assim, não sei como que dá conta.
Então a gente percebeu realmente, a gente está no A nosso lugar de necessidade. potência. Você percebeu assim como que ela executa coisas que para você às vezes vai ser difícil, ela faz com maestria. E eu acho interessante que você falou, assim, porque eu e o Alan, a gente tem as mesmas visões, apesar de perfis de complementares, nossos perfis comportamentais são diferentes. A gente vê como que a gente complementa um outro no sentido de potencializar o outro, porque não tem disputa entre nós, né? Porque isso é uma maturidade relacional, não tem disputa quem, em certo momento, assim, por exemplo, quem ganha mais, né? Da onde vem, assim, porque a gente sempre foi sócio, desde que a gente casou, a gente virou sócio e nasceu a Dermacorpo junto, casamos, nasceu o Dermacorpo. Então a gente teve que ter um amadurecimento como casal, acabou de casar e junto com o empresário, sócios. E sempre deu muito certo por isso, porque sempre teve essa maturidade de não ter competição de quem estar melhor profissionalmente, da onde vem porque isso que você falou da parte financeira eu acho muito importante, porque assim, na Bíblia fala que a gente vai se unir e se tornar um só. E quando a gente entende que a gente se torna um só em todos os sentidos, a gente potencializa a família e a prosperidade sobre aquela família, ela é exponencial. Por quê? Porque os dois estão juntos na mesma direção, unindo forças. Unindo forças. E não separando. Por exemplo, não, esse aqui é meu, esse é seu, você fez isso, eu fiz aquilo. Então, você que vai pagar tal coisa, sabe? Essas coisas assim que... A gente nunca vivenciou isso. Isso é tão legal, né? Isso é muito bom, você vê, a gente também nunca vivenciou essa coisa. Então a gente, tipo assim, não tem meu e seu. Nunca tem, entendeu? Isso é seu. Não, tudo desde que a gente casou é conjunto. Então, assim, as pessoas também, eu vejo a dificuldade de algumas amigas, né? Conversam, elas falam, não, porque não é assim. Aí, assim, a gente não opina, mas a gente vê assim que é difícil, porque não entendeu a unidade. A unidade. Não entendeu a unidade. E a Bíblia, eu acho que é um versículo bom de a gente encerrar. Porque tem as dermas que falam de unidade, a gente acabou de falar de família, de casamento, de sociedade. Salmo 133 diz, né? Aonde existe a unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então não tem como ter bênção e nem vida para sempre se não há unidade. Unidade é ali o ponto do se. Se tem unidade, tem bênção e vida para sempre. Se não tem, não tem. Não tem a bênção, né? Onde tem divisão, Deus não habita onde tem divisão, né? E o que a gente quer é a bênção de Deus sobre nós. Pô, gente, adoramos ter vocês aqui. Muito obrigada Demais. por vocês terem aceito o convite. Muito bom. Né? Muito bom estar com vocês. A gente que agradece. Adoramos nosso papo. Foi fluido, né? Foi, a gente conversou Delícia. muito. Muito bom. Nós temos uma adoramos. lembrancinha para vocês.